Onde há uma corda, a mente ignorante vê uma cobra. Há uma sobreposição dos sentidos sobre a verdade, uma camada extra, de uma imagem imaginária posta sobre o real. A percepção comum tenta soterrar a realidade através da convicção. E quando isso acontece, vemos apenas a sobreposição, o irreal de nomes e formas, e nos esquecemos da origem, a realidade que está por trás. Isso, em grande escala, é o que acreditamos ser o mundo. Uma visão equivocada, a aparência de uma ilusão, vista como verdade. Adormecido pelo engano, caímos em nossa identificação inicial. Eu sou isso, eu sou o corpo, eu sou a mente e a mente é real. Assim, problemas e sofrimentos virão. Se quisermos ir além do corpo e além da mente, temos que entender e aceitar plenamente que as informações dos sentidos são falsas. Como miragens de um oásis ilusório no deserto, os sentidos criam a impressão de que há um mundo real diante de nós e que ele é percebido pela mente. Reconhecer o que é parar de acreditar na falsa aparência. Não tenha medo da mente. Algo que é falso não pode prejudicá-lo de verdade. Imagine que alguém está atrás de você, fazendo barulhos de tigre, como uma piada para te assustar. Se você acreditar que existe um tigre de verdade atrás de você, você pode ser dominado por medo e ansiedade. Mas assim que você tem coragem para reconhecer a verdade e olha para trás, todos os medos desaparecem. Porque, de repente, você entende que nunca houve um tigre além da sua imaginação. Sua mente é um tigre falso. Isso não é real. E o que traz isso à consciência é a prática de auto-investigação, Atma Vichara. É preciso meditar até entender que eu não sou a mente. Existe algo que permanece sem essa mente. E quando não há mente, só a consciência existe. Se você entende isso e tem a firme convicção de que esta é a verdade, um dia esta convicção amadurecerá a ponto de se tornar sua inegável experiência direta. A auto-investigação, Atma Vichara. Existem tantos pensamentos na mente, pensamento após pensamento. Eles nunca param. Mas há um pensamento que é contínuo, embora seja em grande parte subconsciente. Eu sou o corpo. Este é o fio ao qual todos os pensamentos estão amarrados. Esse corpo não é você. A mente não é você. Vá além e perceba o que realmente está por trás deles. Investigue. Investigue quem sou eu. Ou qual é a minha natureza real. A natureza do ser não é nada além de paz. Se você não está consciente dessa paz, significa que você está se identificando com algo que não é o ser. Seu eu real é tudo. Nenhum átomo existe separado do ser.
Você, o verdadeiro você, o ser, abrange tudo. Você é todos os corpos, todas as coisas, toda a criação. Mas, paradoxalmente, esse conhecimento não se revela a menos que você abandone a identificação com objetos particulares, tais como a ideia eu sou o corpo. A cada momento, você só tem uma escolha real: estar consciente do ser ou se identificar com o corpo-mente. Sua maior necessidade é estabelecer-se na paz imutável do ser. Para isso, você tem que desistir de todos os pensamentos. Esteja ciente do que resta quando os pensamentos param. Esteja ciente da consciência, que é a origem de todos os seus pensamentos. Seja essa consciência. Sinta que isso é o que você realmente é. Apenas observe a mente com total atenção. Sempre que a mente divagar, tome consciência disso. Veja como os pensamentos se conectam entre si e observe como esse fantasma chamado mente captura todos os seus pensamentos, dizendo: este é o meu pensamento. Se você der à sua mente toda a sua atenção desinteressada, você começará a compreender a futilidade de todas as atividades mentais. Observe a mente vagando aqui e ali, procurando coisas ou ideias inúteis e desnecessárias, que no final das contas só criarão miséria para si mesma. Observar a mente nos dá um conhecimento de seus processos internos. Isso nos dá um incentivo para permanecermos separados de todos os nossos pensamentos. Por fim, se tentarmos o suficiente, teremos a capacidade de permanecer como consciência, não sendo afetados por pensamentos transitórios. A atenção contínua só virá com uma longa prática. Se você estiver realmente atento, cada pensamento se dissolverá no momento em que aparecer. Mas para atingir esse nível de dissociação, você não deve ter apegos. Se você tiver o mínimo interesse em qualquer pensamento em particular, ele escapará da sua atenção, se conectará com outros pensamentos e dominará sua mente por alguns segundos. E isso acontecerá ainda mais se você estiver acostumado a reagir emocionalmente a um pensamento específico. Os problemas mentais alimentam-se da atenção que você lhes dá. Quanto mais você se preocupa com eles, mais fortes eles se tornam. Se você os ignorar, eles perdem o seu poder e finalmente desaparecem. Para superar a falsa ideia da mente, simplesmente pare de acreditar nela. Mantenha o silêncio e vá fundo à origem de tudo. Descubra quem você é. Só existe consciência. Tudo o que existe é apenas consciência. Mantenha isso em mente e não se permita considerar qualquer outra coisa como sendo real. Qualquer que seja o pensamento, ignore-o. Você deve ignorar tudo o que está ligando você a essa ideia de corpo-mente. Mantenha sua atenção apenas na fonte. Se você reconhece a unidade indivisível,
Você é ela. Neste caminho de retorno à fonte, o primeiro passo é eliminar o interesse pelas histórias contadas pelo eu. Deve-se perder a identificação com toda a criação. Depois, esse eu deve ser investigado. Esse alguém sempre vai direcionar sua atenção para fora. O propósito da prática de autoinvestigação é fazer com que o pensamento do eu se mova apenas para dentro, em direção ao estado de ser. Isso acontecerá naturalmente assim que você substituir seu interesse na continuidade pela entrega de se encontrar com a origem de tudo. Se você vê um elefante esculpido em madeira, por exemplo, em algum momento você esquece que ele é apenas madeira. Você vê a forma da escultura, e sua mente dá a essa forma o nome de elefante. Enquanto sua mente dá sentido à forma, você esquece o que esse objeto era em sua origem, um bloco de madeira. O mesmo acontece quando você vê uma joia de ouro. Você vê uma forma e a chama conforme o nome escolhido. Por exemplo, um anel. E enquanto você está classificando pela forma das características, você esquece a substância original. A autoinquirição é o processo pelo qual toda a nossa atenção é colocada na fonte, na origem, ao invés de dar atenção a seus nomes e formas que são habitualmente atribuídos e que sobrepõem a realidade. Todas as coisas, todas as manifestações surgem através da consciência. E então, qual é a origem de tudo? Aquele que entende isso completamente nunca se ilude em acreditar nos acréscimos de nomes e formas, de camadas de percepções que distorcem a realidade real. Bhagavan, Ramana Maharishi, costumava contar a história de um homem que tentou se livrar da sua sombra, enterrando-a num buraco. Ele cavou um buraco e ficou na borda de tal maneira que sua sombra foi lançada no fundo. Depois de se alinhar, ele jogou terra na sombra tentando enterrá-la. É claro, não importa quanto solo ele colocou para dentro, a sombra permanecia por cima dele. Somente é essa sombra que irá segui-lo aonde quer que você vá. Tentar eliminá-la ou controlá-la não pode ter sucesso enquanto houver uma crença de que essa mente é real e que é algo que pode ser controlado por meios físicos ou atividades mentais. A mente é apenas uma sombra. Tentar controlá-la é inútil. Você não pode controlar ou eliminar uma sombra perseguindo-a. Tapar uma sombra com outra sombra não altera a primeira. Isso é uma brincadeira de criança. Não persiga seus pensamentos com técnicas de controle mental, porque estas técnicas também são sombras. Em vez disso, volte para a fonte de onde surge essa mente e permaneça ali. Trevas não é algo real que você precisa enterrar ou jogar fora. É apenas a ausência de luz e nada mais. Apenas afaste a escuridão da ignorância através da luz do autoconhecimento. Devemos repetidamente voltarmos para a luz da verdade interna até nos tornarmos um com isso. Quando a autorrealização acontece, a mente não está onde costumava estar. Porém, você não obtém a autorrealização se livrando da mente. Isso acontece quando você entende e sabe que a mente nunca existiu.
É o abandono das ideias erradas sobre a realidade e a noção correta sobre essa sombra efêmera que você chama de mente. Esta é a instrução de Bhagavan. Assim que um pensamento surgir, impeça-o de se desenvolver através da questão: a quem este pensamento surgiu? Questione e descubra a origem do pensamento. Descubra quem está pensando. Mais cedo ou mais tarde, essa corrente de pensamentos deve acabar. É assim que a autoinquirição deve ser praticada. Bhagavan algumas vezes usou a analogia de um cerco a um castelo. Em um cerco real, os ocupantes do castelo precisam de alimento e de água para aguentar a duração de um cerco inimigo. Quando faltam suprimentos aos ocupantes do castelo, ou eles morrem de fome, ou se rendem ao exército invasor. No forte da mente, os ocupantes são os pensamentos, e eles precisam de um pensador para lhes prestar atenção e crédito. Se o pensador reter sua atenção, ou se desafiar esses pensamentos antes que eles tenham uma chance de se desenvolver, os pensamentos morrerão de fome. Se fechamos todas as entradas de um castelo e apanharmos os ocupantes, um a um, sempre que tentarem sair, mais cedo ou mais tarde, esse castelo ficará vazio. Devemos aplicar essa mesma tática à mente. Feche todas as entradas e todas as saídas da mente, não reagindo a nenhum pensamento que surja ou a nenhuma impressão dos sentidos. Não deixe que essas novas ideias, julgamentos, apegos, aversões e etc. entrem na mente. E não deixe nenhum pensamento florescer por escapar da sua atenção. Quando você fechar sua mente através da plena atenção, desafie qualquer pensamento que surja perguntando-lhe: Ei, de onde você veio? Ou, quem é a pessoa que está tendo esse pensamento? Se conseguir manter este cerco pelo tempo suficiente, chegará um momento em que nenhum pensamento poderá surgir. Ou se surgir, será muito breve. Serão imagens não distrativas na periferia da consciência. Nesse estado livre de pensamentos, você começará a se experienciar como consciência, e não como um corpo ou mente. No entanto, se você se descuidar dessa vigilância, permitindo que os pensamentos escapem e que se desenvolvam sem impedimento, logo seu cerco será destruído e a mente voltará à sua antiga força. Você pode voltar ao desafio, repetidamente perguntando a si mesmo: quem sou eu? Quem é essa pessoa que está assistindo esses pensamentos? Para que essa investigação seja eficaz,
Você deve questionar antes que o pensamento se desenvolva a qualquer fluxo de pensamentos. Recusando-se a dar qualquer atenção ao pensar, você erradica todos os pensamentos, exceto o do próprio pensador que faz essa inquirição contínua. Mas ao final da investigação, este pensamento eu mergulha no coração e se rende. E assim permanece apenas a pura consciência. Durante a prática de autoinvestigação, é possível que você atinja essa visão do puro ser, a verdadeira realidade, mas então ela é temporária e logo se desfaz. Isso significa que você colocou uma cortina, ou um véu, que bloqueia sua visão. Na verdade, aquilo não pode ser escondido através de uma cortina. Aquilo brilha eternamente e não pode ser encoberto por nada. Mas você pode acreditar que você é aquele quem colocou a cortina. Você pode aceitar ser esse alguém, o indivíduo que crê em falsas ideias. Enquanto essa identificação estiver aí como um obstáculo, você precisa praticar. Isso não significa lutar contra a mente. Mente e o corpo são como a língua e os dentes na boca. Não é saudável os dentes brigando e dando mordidas na língua. Mente e corpo devem combinar da mesma maneira, em harmonia. O que acontece é que por muito tempo você esteve imerso na ignorância. Você está habituado a isso. Todas as suas crenças estão profundamente enraizadas. Todos os seus padrões de comportamento reforçam a ignorância e fortalecem o controle que a inconsciência tem sobre você. Isso acontece por toda a estrutura psicológica. Então, é preciso um grande esforço, por um longo período, para conseguir se libertar. Ignorância é a ignorância de ser um eu, ser alguém, e para removê-la, a consciência é necessária. Os hábitos e as crenças que sustentam o eu precisam ser desafiados repetidas vezes. Então, ao ter consciência da realidade, a ignorância desaparece. Você deve fazer um enorme esforço para reconhecer a verdade. Pela força da prática, todo o véu será removido completamente. Você pode tentar subir ao topo de Arunachala, mas se você não está alerta, se não estiver prestando atenção, pode escorregar e acabar rolando até a base da colina. É muito fácil parar no meio do caminho ou cair na ignorância. A qualquer momento você pode recuar, escorregar ou se perder. Então, você deve fazer um grande esforço para permanecer no pico temporário que você alcançou. E assim, eventualmente, chegará um momento em que você estará totalmente estabelecido no topo. Quando isso acontecer, você não pode mais cair. Você alcançou seu destino e nenhum esforço adicional é necessário. Mas até que chegue esse momento, é necessário prática constante. Quando você medita, você está fluindo de volta para a fonte de onde você veio. Depois de chegar a essa fonte, você descobre que tudo o que existe é um. Nenhuma diferença ou distinção surge aí.
Mas para fazer esta descoberta, a meditação contínua é necessária. Não considere que isso deve ser feito de forma específica, como pernas cruzadas e olhos fechados. Não aloque períodos de tempo para isso. Essa meditação deve ser contínua. Faça enquanto você está comendo, caminhando e até conversando. Mantenha esse estado o tempo todo. A constante presença à origem do pensamento. Descubra quem sou eu. Essa autoinvestigação deve ser feita continuamente. Não funciona se você considerar isso como uma atividade de meio período. Você pode pensar: enquanto eu estou fazendo algo que não tenho interesse, posso me ocupar em praticar. Posso usar esse tempo e fazer uma autoinvestigação. Ao praticar, você dá 2 passos para frente, mas ao parar, você dá 5 passos para trás e volta aos assuntos mundanos. Portanto, você deve ter uma vida inteira voltada a esse compromisso de se estabelecer no absoluto. Sua determinação para ter sucesso deve ser firme e forte, e deve se manifestar como esforço contínuo e não em tempo parcial. Não desanime com a duração da viagem e não diminua seus esforços para voltar para casa. Comece girando 180 graus para ficar de frente para a fonte de sua jornada de ida e continue voltando para onde a consciência começou. Ignore a dor, o desconforto e a frustração de parecer não chegar a lugar nenhum. Continue voltando para sua fonte e não deixe que nada o distraia no caminho. Seja como o rio em sua jornada ao mar. Não pare, não se apegue às distrações. Apenas siga lentamente e continuamente de volta ao local original. E quando o rio se dissolve no oceano, o rio não é mais, só resta o oceano. Assim, o eu individual se desfaz. Não há felicidade na separação. O indivíduo, o eu, enquanto permanece um ser separado, não pode ter a real felicidade, contentamento ou verdadeira paz. O ser separado é uma sobreposição da inconsciência e que deve voltar a consciência à sua fonte, e só então haverá paz eterna. No sono profundo, todas as diferenças são descartadas. Se você mantiver a mente em apenas ser, mesmo durante o estado de vigília, também não haverá diferenças, nem distinções. Você verá tudo como o mesmo. Você deve gerar a convicção: eu sou a consciência onipresente, na qual todos os corpos e mentes do mundo estão aparecendo e desaparecendo. Eu sou essa consciência que permanece inalterada e não afetada por esses aparecimentos e desaparecimentos. Se você permanecer como pura consciência, a investigação não será necessária.
Se você se afastar e voltar para a mente, então você deve voltar à autoinquirição. Quando você toma consciência da suprema realidade, a ignorância desaparece. Se você pudesse estabilizar nessa pura consciência e não perder esse contato, então a ignorância nunca mais poderá voltar. Estabilize-se nessa convicção. Mantenha o silêncio e vá fundo à origem de tudo. Descubra quem você é. É tudo o que você precisa fazer.